Olá, estou de volta, eu sou o professor Paulo Vicente, este é o canal fisicainterativa.com e na aula passada nós demos início ao nosso curso de Física para você que é estudante de Engenharia e vai pegar Física 1. Nós aprendemos o que é medir, falamos sobre o sistema métrico decimal, o sistema internacional de unidades e finalizamos a aula falando sobre a importância de se escrever todas as medidas somente com algarismos significativos. Nesta aula, nós vamos aprender sobre notação científica e ordem de grandeza, um tema que você vai utilizar ao longo de todo o curso, e vamos finalizar a aula resolvendo duas questões do Halliday, a questão de número 1 e a questão de número 3, que eu recomendo que primeiro você tente fazer e somente depois você veja a resolução. Se você já sabe esse tópico, notação científica e ordem de grandeza, você pode pular no vídeo para a parte que eu já resolvo as questões. Sem mais enrolação, esta é a massa da Terra, ou pelo menos esta é a imagem que representa a Terra. E aqui nós temos a indicação de qual seria a massa da Terra em quilogramas. Você não conseguiria em nenhuma calculadora digitar todos estes algarismos. Ali no canto, ampliado, em bilhões e bilhões de vezes, aparece um próton e um nêutron. A massa do próton e do nêutron são aproximadamente iguais. E o valor é isso que aparece aqui, que eu nem consigo pronunciar. Toda vez em física que a gente se deparar com números que são muito grandes ou números que são muito pequenos, nós vamos escolher duas estratégias. Ou a gente representa através de múltiplos e submúltiplos, conforme nós vimos na aula passada, ou nós vamos utilizar a notação científica. Na aula de hoje, nossa opção será pela notação científica. E o que vem a ser notação científica? Todo número que for racional pode ser escrito como sendo o produto de um número entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10, multiplicado por uma potência de 10 adequada. Como assim? O primeiro número, o n que está lá na frente, ele tem que estar entre 1 e 10. Eu costumo resumir dizendo assim, tem que ter apenas um dígito. 1, alguma coisa pode, 9, alguma coisa pode. 10, não pode. 0, também não pode. Tem que ter um dígito na frente e somente isso. Entre 1 e 10. Vamos então agora escrever a massa da Terra de uma maneira mais compacta, utilizando a notação científica. Observe que toda vez que no número não tiver a vírgula, ela está aqui, no final. E eu preciso deslocar a vírgula para que o número da frente fique entre 1 e 10. Pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10, só pode ter um dígito. Então, este número tem que ficar 5,972. Para isso acontecer, a vírgula vai ter que ser deslocada por 24 casas decimais. Então, este número, expresso em notação científica e considerando os algarismos significativos, tem que ser igual a 5,972 vezes 10 elevado a 24. Então, observe que eu precisei correr a minha vírgula, que estava aqui, e eu corri para o lado de lá. Então, eu corri para o lado esquerdo. Quando eu corri para o lado esquerdo, então, ficou expresso aqui como sendo 10 elevado a 24, um número positivo. Vamos agora considerar a massa do próton ou do nêutron. E ali aparece muito mais ampliado e mostrando, inclusive, a sua composição interna, os quark up e down. Eu quero escrever isso aqui de forma mais compacta, para utilizar numa calculadora. A vírgula aparece, ela está lá. E eu tenho que deslocar ela para cá. Então, deslocar daqui para cá, a animação não ficou muito legal. De lá para cá, tem que ficar aqui, 1,672. Observe que você vai precisar deslocar a vírgula por 27 casas decimais. Daí, a gente conclui que a massa do próton é de 1,672 vezes 10 elevado a menos 27. Bom, eu costumo resumir dizendo assim, toda vez que o número for muito grande, vai ficar um expoente positivo. Toda vez que o número for muito pequeno, vai ficar um expoente negativo e não tem como você errar, sempre vai dar certo. Bom, agora eu vou discutir um tópico que é um tópico importante logo no início do estudo da física, quando alguns problemas pedem que a gente estime uma ordem de grandeza. Estimar uma ordem de grandeza sempre é você dizer qual é a potência de 10 mais próximo. Por exemplo,
Eu não quero saber qual é o valor da altura de um homem. Eu quero saber o seguinte, qual a ordem de grandeza da altura de um homem? Não importa qual é o homem, se é uma criança, não importa se é um adulto, não importa se é o mais baixo ou o mais alto do mundo. A ordem de grandeza vai ser a mesma. Como assim? Eu tenho que procurar qual é a potência de 10 mais próxima da altura de uma pessoa. Quais são as potências de 10? Eu posso ter para o lado negativo e também tenho para o lado positivo. Então, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1. E 10 elevado a 1 é igual a 10. Uma pessoa, independente de ser criança ou ser adulto, vai ter um tamanho aí que é próximo de 1 metro. Então, pode variar entre 1 metro e 2 metros, 1 metro e 2 metros e meio. Aí eu pergunto, 1 metro e 2 metros e meio está mais perto de que potência de 10? Está mais perto de 10 elevado a 0? Está mais perto de 10 elevado a 1? Certamente está mais perto de 10 elevado a 0, que equivale a 1. Então, a ordem de grandeza de um adulto é 10 elevado a 0. Não temos nenhuma pessoa, nenhum humano com altura de 5 metros, nem com altura de 4 metros. Então, a potência de 10 mais próxima da ordem de grandeza, que representa a ordem de grandeza de um adulto, é 10 elevado a 0. Uma coisa importante é saber que essa escala que aparece aqui é uma escala logarítmica. Algumas pessoas aí vão apresentar uma regra fraca e uma regra forte para definir se você vai aproximar para mais ou vai aproximar para menos. Uma escala logarítmica é diferente de uma escala linear. Isso quer dizer que começa ali, no 10 elevado a 0. Não começa no 0, começa no 1. E aí vai avançando, 2, 3, 4, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Se eu der um zoom, vai ficar mais fácil para você enxergar aqui. Ó. Pronto, deu um zoom. 10 elevado a 0, começou lá, aí vem 1, aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu pergunto, olhando para essa escala aqui, quem é o meio da escala? O meio da escala é o 5? Não. Numa escala logarítmica, o 5 está mais próximo do 10 do que do 1. O meio da escala vai corresponder a aproximadamente aqui. Pode pegar uma régua aí e medir. Está aproximadamente aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. 3,16 aproximadamente é o meio da escala logarítmica. Portanto, sempre que você trabalhar com ordem de grandeza, quem vai definir se você aproxima para cá ou para lá é o meio da escala logarítmica. É ele que vai definir. E ele vai corresponder ao raiz de 10. Então, eu vejo, às vezes, tem livros ou professores que explicam uma regra fraca, uma regra forte. Eu não consigo ver regra fraca e nem regra forte, só consigo ver a regra. E a regra é o meio da escala logarítmica, 3,16 e ponto, que equivale à raiz de 10, que seria a média entre o 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1, só que uma média geométrica, que seria 10 elevado a 0,5. Então, toda vez que você for escrever um número em ordem de grandeza, né, da ordem de grandeza de um número, você vai precisar escrever esse número em notação científica, você vai olhar para quem está na frente da potência, para o n. Se esse n for menor que raiz de 10, então você mantém a ordem de grandeza como sendo a potência de 10 que está. Deu 10 elevado ao quadrado e o n que apareceu lá é menor que raiz de 10. Então, 10 ao quadrado. Agora, se você encontrou esse n maior ou igual a raiz de 10, ou seja, maior ou igual a 3,16, então você vai ter que pegar a sua potência de 10 e aproximar uma unidade. Você encontrou 10 elevado ao quadrado, mas o número que está na frente é maior do que 3,16. Então, o que significa que na escala logarítmica, você está mais próximo de cá. Então, você vai ter que acrescentar uma unidade à potência que você encontrou quando você escreveu em notação científica. Na descrição aqui do vídeo, eu vou colocar um link de uma animação muito legal que vai fazer uma viagem em ordem de grandeza, desde o núcleo do átomo até a parte mais distante da galáxia conhecida. Eu recomendo que você brinque com esse simulador, porque ele é muito legal, eu faço isso várias vezes, para ter uma dimensão da ordem de grandeza envolvendo aquilo que o ser humano já conhece, desde o mundo micro até o mundo macro. Com isso, nós chegamos ao final desta aula e vamos resolver a questão 1 e a questão 3. Eu recomendo que você pause o vídeo, tente fazer a questão
e somente se você não conseguir, você vê a resolução. Questão de número 1. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera com 6,37 vezes 10 a sexta metros de raio. Determine, letra A, a circunferência da Terra em quilômetros, letra B, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados e letra C, o volume da Terra. Em todo problema de física, a primeira coisa a fazer é identificar os parâmetros relevantes e preparar o problema para a resolução. Ele disse para a gente que o raio é 6,37 vezes 10 a sexta metros de raio. E quer saber a resposta da circunferência em quilômetros. Então, já posso fazer aqui uma conversão de unidades, escrevendo o raio em quilômetros. 6,37 vezes 10 a sexta metros. Isso é dado. Isso tem que ser igual a 6,37 vezes 10 elevado à terceira quilômetros. Lembre-se sempre que aparecer o prefixo quilo, escrito em minúsculo, esse prefixo quer dizer 10 elevado ao cubo. Não importa a unidade que vem aqui na frente. Ele quer saber da gente qual é a circunferência da Terra, que seria o comprimento da circunferência terrestre, quer saber da gente qual é a área e quer saber da gente qual é o volume. Então, essas três fórmulas você tem que saber. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. A área de uma superfície esférica é 4π vezes o raio elevado ao quadrado. E o volume de uma esfera é 4/3 de πr elevado ao cubo. Essas três fórmulas vão aparecer muitas vezes em física. Uma vez que você identificou qual é o seu problema e preparou a resolução, vamos para a segunda etapa nesse caso, que seria executar. Vamos calcular letra A, letra B e letra C. Então, a letra A, a segunda etapa, é executar. A letra A pede para a gente simplesmente calcular qual é o comprimento. Então, o comprimento vai ser 2π vezes o raio. Substituição direta e multiplicação. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes, escreveu vezes assim, 3,14 vezes o raio. O raio é 6,37 vezes 10 elevado ao cubo. Você pode multiplicar aqui direto mesmo, se você quiser, e manter o 10 ao cubo no final, e vamos expressar essa resposta em notação científica. Aqui eu vou ensinar você, para quem não sabe, usar a calculadora científica corretamente, inclusive utilizando corretamente a notação de potência de 10. Você vai escrever, então, 2 vezes 3,14 vezes, eu vou escrever na calculadora 6,37 vezes 10 ao cubo. Então, você vai escrever vezes 6,37. Agora, para escrever esse vezes 10 ao cubo aqui, ó, você precisa apertar esse ESP aqui. Quando escreve ESP e aparece E mais esse espaço, ele está entendendo que é 6,37 vezes 10 elevado a um expoente. Esse expoente, no caso aqui, é o 3. Clico o 3 aqui, então, e dou igual. Então, essa resposta, que a calculadora me informando, está fora da notação científica. 40.003,6 expresso em quilômetros. Então, fica 40.003,6 quilômetros. Nós temos que colocar isso aqui em notação científica. Para estar em notação científica, então, eu tenho que estar com o número da frente entre 1 e 10. Então, a vírgula vai ter que ser deslocada daqui para aqui. Observe que eu vou ter que deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, esse número escrito em notação científica vai ser 4,00 vezes 10 elevado à quarta quilômetros. Observe que eu deixei de escrever os outros algarismos. Uma vez que eu estou fazendo conta, aqui eu estou com 2 casas decimais, aqui com 2 casas decimais, não faz sentido você manter a sua resposta final com mais do que 2 casas decimais. Então, mantive 2 casas decimais na resposta e desprezei o restante. Se você estiver utilizando uma calculadora científica, você não precisa fazer a notação científica manualmente.
Procure na sua calculadora se existe esse botão aqui, ó, FE. Quase todas têm, algumas não têm. Se tiver esse botão FE, aperte esse botão e veja o que acontece. Observe que ele já escreve em notação científica 4,00, e aí escreve completo, você deve aproximar aqui, E mais 4. Entenda esse E mais 4 como sendo o expoente elevado à quarta, ou seja, 10 elevado à quarta. 4,00 E vezes 10 elevado à quarta. Tranquilo? Vamos fazer o mesmo agora para a letra B e para a letra C. Queremos saber agora na letra B qual é a área da superfície esférica. 4πr elevado ao quadrado. Então, S vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes o raio ao quadrado. E o raio é 6,37 vezes 10 elevado ao cubo elevado ao quadrado. S vai ser igual a... Você tem a opção de fazer a conta passo a passo, multiplicar aqui, pegar esse cara, elevar ao quadrado, pegar esse, elevar ao quadrado, né? Aqui você tem uma potência de uma potência, então você tem que pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, pegar esse aqui e elevar ao quadrado. Mas se você dispõe de uma calculadora científica, você não precisa fazer essa conta passo a passo. Você pode multiplicar direto. Então, eu vou fazer dos dois jeitos. Então, vai fazer 4 vezes 3,14, vai ter que fazer essa conta aqui, 4 vezes 3,14 vezes. Tem que pegar o 6,37 e elevar ao quadrado, e depois você tem que pegar o 10 elevado ao cubo e também elevar ao quadrado. Os dois que estão aqui dentro do parêntese devem ser elevados ao quadrado. E aí você faz a conta e multiplica tudo e depois transforma em notação científica. A gente não precisa fazer isso quando tem uma calculadora científica à mão. E isso todos os engenheiros terão que saber usar muito bem as suas calculadoras. 4 vezes 3,14 vezes 6,37 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado. Vamos fazer direto. 6,37 vezes 10 ao cubo, eu aperto ESP ao cubo. Tenho que pegar esse número e elevar ao quadrado. Essa resposta que ele me deu aqui é o resultado da última conta que eu fiz. 6.370 elevado ao quadrado. Quero saber se aqui tudo quanto é que dá. Vou apertar o sinal de igual. Igual a 509.645.864. Eu quero isso aqui em notação científica. Então, tem que ficar 5,09. 5,09, mas observe que depois do 9 tem um 6 aqui. Se tem um 6 aqui, obrigatoriamente eu tenho que, então, tentar aproximar o 9 para um pouco mais. Então, tem que ficar 5,10. 5,10 elevado a quantas casas decimais? 6, 7, 8. Então, 5,10, 5,10 vezes 10 elevado a oitava quilômetros quadrados. Se você dispõe de uma calculadora científica com o FE, basta apertar o FE e ele já faz a conversão. 5,096 vezes 10 elevado a oitava. Como eu tenho que desprezar a partir daqui, da terceira casa decimal, isso aqui é um 6, então eu vou aproximar isso aqui para 10, de 0,9 para 10. Então, 5,10 vezes 10 à oitava é a resposta desta questão. Vamos agora responder a letra C. Letra C pede qual é o volume. Então, letra C, volume é 4/3 de πr elevado ao cubo. Volume vai ser igual a 4/3, que multiplica 3,14, que multiplica o raio, que é 6,37. 6,37 vezes 10 ao cubo elevado ao cubo. Vai ficar um número grande, gigantesco. De novo, vamos chamar de novo a calculadora. 4 dividido por 3, 4/3, multiplicado por 3,14, multiplicado por 6,37, ESP elevado ao cubo. E agora eu tenho que pegar este número daqui, 6,37 vezes 10 ao cubo, e elevar ao cubo. E aí, normalmente, esse é o botão utilizado, x elevado a y. Então, eu aperto x elevado a y, ele está perguntando, vou pegar 6.370 e elevar a quanto? Elevar a 3.
aperto o sinal de igual, ele já me deu a resposta aqui completa, esse número gigantesco aí. Vou apertar o FE para ele me dar a notação científica, 1,08 vezes 10 elevado a 12. Então, essa resposta aqui vai dar 1,08 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos. Volume, quilômetros cúbicos. E com isso, nós chegamos ao final desta questão. Vamos partir para a próxima questão da nossa lista. Vamos à questão de número 3, que é a questão que eu chamo de questão Neston. Tem 1001 maneiras de fazer, invente a sua. O micrômetro também é chamado de micron. Quantos microns tem 1 quilômetro? Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? Quantos microns tem uma jarda? Vamos então, aqui não tem muita coisa a fazer, não, você conta e você escolhe a melhor maneira de fazer. Então, para responder a letra A, que é quantos microns tem 1 quilômetro, vamos lembrar que 1 micrômetro, o símbolo que aparece aqui de micro equivale a 10 a menos 6. Então, ele é 10 elevado a menos 6 metros. Tem que estar claro isso. Você tem que saber também que 1 quilômetro, o símbolo de K que aparece aqui é 10 elevado à terceira. Então, 1 quilômetro é 10 elevado à terceira metros. Se você sabe quanto vale 1 micro em metros e sabe quanto é 1 quilômetro em metros, a velha regra de 3 te salva disso aqui. Porque basta você montar, então, duas colunas, sabendo que 1 micron corresponde a que tamanho? E esse tamanho que aparece aqui tem que estar na mesma unidade de medida. Então, 1 micron corresponde a 10 elevado a menos 6 metros. Então, quantos microns vai ter em 1 quilômetro, que equivale a 10 à terceira metros? Quero saber, então, somente quem é esse x. Então, a velha regra de 3 vai te salvar em todos os casos de conversão, se você souber montar direitinho. Se eu quero, então, saber quem é x, x vai ser igual a 10 elevado à terceira, dividido por 10 elevado a menos 6. O macete que eu aprendi lá na 6ª série do ensino fundamental é, se eu quero saber x em uma regra de 3 direta, então eu vou fazer que x vai ser igual a esse multiplicado por esse, dividido por esse aqui, porque o meu traço não passou. Aprendi isso lá na 6ª série, quando eu tinha 11 anos de idade, não esqueci mais. 10 à terceira dividido por 10 a menos 6 vai ser igual a 10 elevado a 9. Isto quer dizer, então, que 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 9 micrômetros. Então, eu posso escrever a minha resposta da seguinte maneira. 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 9 micrômetros. Se você não ficou satisfeito e quer verificar se você está correto, lembre-se do significado do micro. Micro quer dizer 10 elevado a menos 6, sempre. Então, se você for tirar a prova, e aí você pode tirar a prova muito fácil, é você substituir fazendo 10 elevado a 9 vezes. Quem é micro? 10 elevado a menos 6 metros. Quando você faz essa multiplicação, então, vai dar 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicação de potências de mesma base. Isso aqui vai dar 10 elevado ao cubo. E, de fato, conforme nós sabemos, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, tirar a prova é muito fácil, foi letra A. Vamos agora responder a letra B. Letra B pergunta para a gente que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro. Então, anotou aí? Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro. Então, a interpretação aqui ela é fundamental. Você tem 1 centímetro, vou escrever aqui de forma avantajada, e em 1 centímetro, que é um valor grande perto do micrômetro, tem vários micrômetros aqui dentro. Então, esse 1 micrômetro corresponde a que fração do centímetro? Esta é a pergunta que ele está fazendo. Se você compreender qual é a pergunta, fica muito fácil. Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o pequenininho pelo grandão. Então, a fração vai ser 1 micrômetro dividido por 1 centímetro. Se eu conseguir escrever isso nesse formato, vai estar ok. E para escrever isso, o que eu faço? Transformo todo mundo para a mesma unidade. Nós sabemos que 1 micrômetro é 10 a menos 6. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros.
Nós sabemos que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora, eu tenho divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 6 menos menos 2. Então, menos 6 menos menos 2 vai dar menos 4, porque fica menos 6 mais 2. Então, isso aqui vai corresponder, 1 micrômetro dividido por 1 centímetro corresponde a 10 elevado a menos 4. Daqui, a gente conclui que 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 4 centímetros. Só que na matemática, a gente pode escrever isso aqui na forma de fração também. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo igual a 1 centímetro, e o 10 a menos 4 vai lá para baixo com sinal positivo, que equivale a escrever assim, 10 a quarta ou 1 seguido de 4 zeros. 1 micrômetro é igual a 1 centímetro dividido por 10.000. Com isso, a gente responde a letra B. Que fração, vamos voltar lá? Que fração do centímetro é igual a 1 micrômetro? 1 micrômetro é igual a 1 centímetro dividido por 10.000. E com isso a gente responde a letra B. Vamos agora para a letra C. Letra C pergunta quantos microns tem uma jarda. Bom, quantos microns tem uma jarda? Na aula 1, eu falei para vocês quanto é que vale uma jarda. Uma jarda é igual a 91,44 centímetros. Se uma jarda corresponde a isso em centímetro, quantos microns cabem aqui dentro? Vale de novo a velha regra de 3. Nós sabemos que 1 micrômetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Eu pego o que está em centímetros e passo para metros, porque fica mais fácil. É o que eu tenho que fazer, na verdade, não é que fica mais fácil, é o que eu tenho que fazer quando eu faço uma regra de 3. Aqui tem que estar na mesma unidade. Então, tem que escrever 91,44 centímetros. Lembre que centi quer dizer 10 a menos 2. Então, fica vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso vai equivaler a quanto em micrômetro? Quero saber de novo quem é o meu x. Então, x vai ser igual a 91,44 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 6. Dividindo, então, apenas as potências de 10, vai ficar que x é igual a 91,44 vezes divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 6. Dá menos 2 mais 6, que vai dar 4. Então, vezes 10 elevado a 4. O quê? Micrômetros. Isso aqui não está em notação científica. Para ficar em notação científica, tem que ficar 9,1 aqui. Vou escrever apenas com 2 casas decimais. Isso aqui, então, corresponde a 9,1 vezes... Podia escrever 9,14 se eu quisesse. 9,14... manter 2 casas aqui. 9,14 vezes 10 elevado a quinta micrômetros. Então, uma jarda, escrito em micrômetros, fica 9,14 vezes 10 a quinta micrômetros. E com isso, a letra C está respondida. Quantos micros tem uma jarda? Uma jarda tem 9,14 vezes 10 a quinta microns. E com isso nós chegamos à resposta da questão de número 3. Eu sugiro que você tente fazer as outras questões e caso você não consiga, eu vou disponibilizar todas as questões da lista resolvidas e comentadas detalhadamente como essa aqui. Chegamos então ao final de mais uma aula, eu espero que eu tenha sido claro, mas se você ficou com dúvida em qualquer parte da aula, tem um espaço de comentários aqui embaixo para você postar sua dúvida, postar sua crítica, postar sua reclamação e me dizer como é que eu posso ajudar você a começar bem o seu curso de Física 1, seja lá em que faculdade você esteja fazendo. Se você está gostando deste mini curso, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse o link da inscrição com seus amigos e que mais pessoas possam conhecer este projeto e, certamente, em 2016, ajudar você a detonar na disciplina física, que costuma ser o terror da maior parte dos estudantes. Eu fico por aqui. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau!